Oi. Eh, eu vim com uma pergunta há muito tempo da cabeça. E ela era assim: e se o verdadeiro sucesso não tivesse nada a ver com números? E se esse sucesso ele fosse, na verdade, sobre o amor pelo que a gente faz, pelas pessoas que caminham com a gente e pelos sonhos que a gente insiste em manter vivo, mesmo quando tudo aquilo parece impossível. Na era pós-digital, parece que tudo é muito rápido, né? Parece que tudo é imediato e também substituível. Mas o que acontece com aquilo que a gente não tem como medir, como o próprio amor, a gentileza e o pertencimento? Então, eu fui só descobrir, já com quase 30 anos, que é justamente isso que constrói tudo que realmente vale a pena. Então, prazer, eu sou a Maiara, eu sou editora-chefe e fundadora da revista Didês. E eu também sou humana de 4 cachorrinhos, que são a minha vida. É o Bolinha, a Magali, a Valentina e a Maia. E eu também sou fundadora da marca de roupas Cantinho do Bolinha e do Recanto da Magali, que é um centro holístico de terapias gratuitas para animais. E tô pensando assim, eu sempre trabalhei na área de publicidade e propaganda, sempre atendendo clientes grandes e quase não tinha tempo para nada, né? Eu achei que o sucesso era isso, era você conseguir escalonar muito rápido de cargo, porque eu era analista e em 2 anos eu virei head. E aí eu vi assim que eu não tinha tempo para minha família. Só que a minha chave só foi virar quando a Magali e a Maia nasceram, e elas são minhas gêmeas, cachorrinhas. E a Maia, desde pequenininha, ela precisou de muita atenção e muito cuidado. E aí eu não conseguia, né? Porque eu estava trabalhando presencial, estava correndo atrás da minha carreira, também estava estudando para conseguir ganhar mais experiência. E aí eu pensei, né? Nossa, mas é isso mesmo que eu quero? Será que aonde que isso vai me levar? É esse mesmo objetivo? Porque eu tô perdendo tudo aquilo que tá acontecendo, eles crescendo, né? Sei que são cachorrinhos, mas para mim é o meu mundo. E eu saía muito tarde e o tempo com a minha família não via quase nada, né? Ainda mais depois que a minha mãe teve câncer de mama também, né? Então isso faz a gente parar e pensar um pouco. E aí tudo mudou, né? E assim, eu comecei a procurar mais empregos em casa, né, que me permitiam home office. Eu comecei a procurar coisas que faziam sentido para mim naquele momento. E eu tinha muito medo de mudar de carreira, porque a minha vida toda eu estudei para ser publicitária e do nada eu ia mudar. Então, assim, eu comecei a repensar tudo, inclusive o que é conexão, porque quando a gente fala assim em conexão, a primeira imagem que vem à cabeça é o LinkedIn, não é? O networking, o pessoal fica te adicionando, enfim, para criar aquela conexão. Mas eu acho que acho que conexão não se limita a isso, né? E um exemplo é que eu conheci o meu melhor amigo num trabalho que, em teoria, nem ia fazer a gente se aproximar tanto. Mas era um projeto pontual e isso foi uma virada de chave, sabe? A amizade dele foi o que mudou a minha vida. E a gente passou por tanta coisa juntos, mas tanta coisa. E isso foi o que fortaleceu e ele me incentivou a mudar. Então, ele me incentivou a correr atrás dos meus sonhos. Ele ajudou a acreditar em mim mesma, me deu coragem, potencial. E foi justamente dessa conexão que nasceu a revista Didês. Não tinha investimento, tinha zero estrutura. Mas a gente tinha um sonho enorme de criar uma revista que fosse diferente das que tem hoje e que contasse histórias de verdade. Que falasse de moda, óbvio, né? Mas com propósito, com responsabilidade e com afeto. Então, eu e o meu melhor amigo, que agora é meu sócio, começamos com o que a gente tinha, que era tempo, vontade, muita paciência e a gente se arriscava em tudo. Então, assim, quando as pessoas perguntavam, né, como que vocês vão ganhar dinheiro com isso? Como que vocês vão ganhar? Vocês estão só perdendo tempo, né? E a gente, na nossa cabeça, vinha outra coisa, sabe? Como que a gente pode fazer desse negócio uma revista que tenha alma? Como que a gente pode mudar a vida das pessoas com uma revista? Mas, assim, isso demorou muito tempo. E fazer as coisas pensando, no amor e esperando, sem investimento e sem receber, cansa.
Porque a gente não pode também ser hipócrita e falar, pô, trabalhando por amor. Não, isso cansa. Cansa porque a gente acaba não vendo um retorno imediato, né? Mas aí, e quando não é também esse investimento financeiro, só existe o tempo. E o tempo é uma coisa muito preciosa pra gente. É o que mais precioso que existe, né? Então, assim, foram muitas noites viradas, páginas que pareciam que não acabavam, e uma equipe que eu consegui juntar todos os voluntários que trabalhavam incansavelmente, fazendo o seu melhor, sem receber, só recebiam press kit. E, assim, esse grande amigo, com pouco tempo disponível, ele fazia matérias perfeitas, assim, de astrologia para mim. E aí a gente foi conseguindo um público diferente. Depois reportagens que tocavam a alma, assim, é o Gabriel esse. E uma grande amiga que dividia entre os estudos e o estágio para fazer entrevistas e eventos, a Paola. E também tem uma outra amiga que acreditou muito em mim, que foi a primeira que já arriscou para enviar um press kit maravilhoso, a Vanessa. E tudo isso foi o que abriu portas, principalmente que as pessoas começaram a ver que a gente tinha potencial para crescer, né? Então, eram inúmeras pessoas que viravam madrugada comigo, diagramando, revisando, sonhando. Gente que se jogava em eventos diferentes, assim, só para ver o projeto acontecer, para fazer o networking, né? E, assim, a de 10 não foi feita só por mim, ela é o resultado de um grupo de pessoas que acreditou em um sonho coletivo, porque tudo isso é mais forte do que qualquer orçamento que você começa, quando as pessoas estão tudo valorizando aquele sonho, né? E assim, 6 meses depois, a gente conseguiu apoiar um desfile na São Paulo Fashion Week, e acho que em menos de um mês a gente tinha uma edição impressa, pronta para entregar para todos os convidados que tinha. E depois disso, assim, de novo, é aqui que mora o verdadeiro poder das conexões. Porque a Dides, ela cresceu por cada pessoa que colocou um pouco de si nela. Então, começamos, tinha uma fotógrafa que acreditou nos nossos editoriais antes de qualquer contrato. Uma cineasta, que ela é super admirada, super premiada, eu admiro ela muito, a Ana. Ela topou fazer um editorial para uma matéria e assim, a gente não tinha dinheiro, então ela pagou por todo o ensaio de fotos, porque ela acreditou na mensagem que a revista ia levar. E ela foi uma virada de chave essencial para gente, para mim particularmente, porque ela me ligou depois da matéria que eu escrevi e ela falou assim: nossa, você enalteceu o meu trabalho, você fez eu ver o meu trabalho de outra forma. E ela fez a mesma coisa por mim. Então, foi uma troca, foi uma troca que é inexplicável. Não sei, acho que todo mundo que já teve a chance de trabalhar com alguém que consegue reconhecer seu trabalho, já sabe como que é, né? E depois que a gente terminou essa edição e fez a capa com ela, eu pensei, nossa, né? Eu quero fazer mais edições todos os meses. E todo mundo falava, mas você é louca, né? Porque ninguém tá ganhando dinheiro, tem pouca gente atualizando o site, como você vai fazer? E eu não sabia, mas eu tava planejando ou enrolando, né? Tava planejando e enrolando. E aí um dia, uma amiga minha, que ela é a Gabi, modelo, empresária, ela chegou com um ensaio de fotos lindo, feito em Mônaco, e me falou: Mai, tá aqui, a capa da sua revista, é só começar. E assim foi a primeira, né? Aí começou de pouco a pouco surgindo os primeiros editoriais e foi logo internacional. Então eu me arrisquei em Londres. A gente conseguiu autorização do Teatro Real para fazer as fotos dentro dele, com uma atriz super querida lá. Depois a gente fez em Mônaco, Costa Rica e finalmente Los Angeles. E nenhum deles ele nasceu do dinheiro, ele nasceu da confiança desses profissionais. E claro, né, que tem o lado do cansaço também, porque quando, de novo, não traz um retorno financeiro, a gente precisa achar algo que traga, né, paralelo, porque a gente não sobrevive de amor, né, e idealismo. Então, mas aí, assim, por isso que é importante a gente ter um propósito bem claro, porque quando você sabe o porquê, o cansaço vira parte dessa construção. Então, quando eu e o meu sócio, a gente criou a Didez, a gente sabia que o retorno financeiro não ia ser breve, né? Ia ser longo. E aí, ao invés de acelerar, a gente decidiu cuidar do brand e do propósito, da alma da revista.
E foi justamente por isso que hoje a gente atrai parceiros que falam a mesma língua. Por exemplo, eu não posso, aceitar uma parceria de uma marca de cosméticos que, em pleno 2025, tecem animais. Eu tenho 4 cachorros em casa, que eu acabei de falar, que são o meu mundo. Então isso não casa. E é muito difícil você começar a negar parcerias, precisando de dinheiro. Então, assim, o que eu só que com o tempo isso, você vai aparecendo gente que tem os mesmos valores que você e vai agregando. Então, assim, o propósito, nenhum ele vai sobreviver sozinho, a gente precisa de algo ou de alguém que nos lembre, né, todos os dias por que que a gente tá lá e continuando. E no meu caso, foram 4 nomes e 4 patinhas que me ensinaram, que são os meus cachorrinhos, o Bolinha, a Valentina, a Maia e a Magali. Então foram eles que me inspiraram a criar o Cantinho do Bolinha, que é uma marca de roupas pensada no conforto e na saúde dos animais. E o Recanto da Magali, que é um centro que oferece terapia holística de graça. E todos eles me lembram todos os dias que o amor é o investimento mais seguro que existe, porque ele não dá lucro imediato, né? Mas transforma pessoas, projetos e vidas inteiras. Então, por muito tempo, eu achei que o sucesso era estar em todos os lugares. E hoje eu sei que o sucesso é estar presente de verdade. Então, presente em casa para minha família, para meus amigos, para meus cachorros. Então, é construir algo que faz sentido para você e para as pessoas ao seu redor também. A responsabilidade que você tem quando você conta uma história de alguém na sua revista. E é ouvir a voz emocionada também dessa pessoa, que você entrevistou, porque ela tá feliz que você respeitou o legado dela. Então, acho que não tem nada mais gratificante do que isso, depois que você termina uma edição cansada, sabe? E cuidar de quem acredita junto com você. É olhar para trás e ver que o amor foi o que sustentou tudo, mesmo quando nada parecia impossível. E ele move as ideias, né, que constrói as conexões e transforma o trabalho em propósito e o propósito em legado. E talvez quando a gente entender isso, o sucesso finalmente volte a ter alma. E, enfim, é isso. É por isso que eu trabalho na GDS todo dia, para fazer uma diferença maior na vida das pessoas e para contar histórias que muitas vezes as outras revistas ignoram e não têm interesse em contar, ou que não respeitam o legado delas. É isso.